Olá pessoal, bom com vocês? Bom, pessoal, isso aqui novamente, para darmos continuidade ao nosso curso de tópicos especiais em calor e fluidos. Bom, na aula de hoje, eu preparei uma coisa bem interessante. A gente está fazendo um estudo da nossa malha numérica. O que seria isso? Bom, na aula anterior, vou deixar aqui destacado, eu apresentei um código, certo? No MATLAB, mostrando um algoritmo simples de como que a gente poderia resolver um problema de transferência de calor pelo método de diferenças finitas. Bom, só que nesse algoritmo eu utilizei uma malha numérica e obtive o resultado. Comparei com o analítico. A questão é, como que eu sei que esse resultado obtido, certo? Numericamente, ele foi obtido com a melhor malha? Certo? Ou seja, quando eu falo em malha numérica, eu falo no número de divisões, certo? Que eu apliquei no meu domínio, ou seja, na quantidade de células que eu escolhi. Tá? Discretizar o meu domínio, representar numericamente meu problema. Bom, eu vou apresentar aqui uma ideia bem simples, certo? De um algoritmo que vai nos permitir verificar qual que seria a melhor malha numérica, certo? Então, eu consideraria, certo, essa aula de hoje como sendo estudo malha numérica, um problema de transferência de calor por diferenças finitas. Vamos lá então? Vamos lá então. Bom, esse aqui foi o programa, o algoritmo, na verdade, que eu criei no vídeo anterior, no qual ele resolve um problema, certo? Transferência de calor em parede plana, através do método, as diferenças finitas. É um problema unidimensional, não tem geração de calor, que é em regime estacionário, onde a gente considera as propriedades constantes e as condições de contorno, tanto em x igual a zero quanto em x igual a L, de temperaturas conhecidas. Então, esse problema foi o que a gente já resolveu, certo? Em aulas anteriores. Bom, a questão é que nesse problema, a gente inseriu os valores de temperaturas conhecidas, tanto em x igual a zero quanto em x igual a L, informamos o comprimento, a espessura da parede, decidimos dividir o número de células em um número específico, certo? Encontramos o tamanho de cada célula e criamos a lógica, certo? Para encontrar a resposta numérica de temperatura. E, obtendo também a solução analítica, a gente apresentou, certo, uma comparação entre o resultado numérico e analítico. Então, por exemplo, aqui nesse algoritmo, eu estou falando que a minha solução numérica vai ser dividida em 10 células. Sendo assim, uma resposta que a gente obtém é uma comparação entre a solução numérica, com 10 células, que está em asterisco vermelho, e a solução analítica, a minha contínua azul, certo? Sim, de fato, a concordância, né, entre as duas soluções já, né, se dá de maneira bem satisfatória. A questão é, será que a minha solução numérica, ela realmente já é a melhor possível dentro de um certo critério que a gente pode estabelecer? Bom, então essa é a pergunta que a gente vai responder a partir de agora. Então, para isso eu vou fazer uma adaptação desse código, certo? De forma que o próximo código vai nos permitir obter a melhor divisão, né, do meu domínio. De forma, e aqui um outro código, certo? No início, ele vai se dar da mesma forma. Nós vamos informar as temperaturas, né? A gente conhece tanto em x igual a zero quanto em x igual a L. Vamos informar o tamanho da espessura da parede. Na hora de informar o número de células, eu vou inicialmente formar esse número de células como sendo igual a zero, certo? Por quê? À medida que o algoritmo for apresentado, vocês vão entendendo a lógica do algoritmo. Bom, a próxima informação que eu vou mostrar, informação que vai calcular o erro máximo do meu problema. Qual que é a ideia aqui? A ideia é sempre o quê? Analisar a resposta do meu problema para uma certa malha,
para uma certa malha numérica. Por exemplo, vou verificar a resposta do meu problema para uma divisão em 10 células, certo? Eu vou ter uma resposta de temperatura. Agora eu quero ver a resposta do meu problema quando ele divide em 50 células. Eu vou ter uma outra resposta. Espera aí, teve diferença, certo? Entre as duas respostas? Aí eu vou verificar essa diferença que existiu entre as duas respostas e vou verificar qual foi a maior diferença que houve quando comparo cada ponto de um resultado com cada ponto de outro resultado. Vai ser esse erro máximo. E, a princípio, eu vou iniciar ele com o valor de 1. E mais na frente ele vai sendo atualizado. Esse aqui, essa variável eu chamei de vetor temperatura de referência. Eu inicio ele com 3 valores, 3 linhas iguais a 0. O que seria esse? É o seguinte, quando eu falo que eu vou comparar uma resposta com outra resposta numérica, numérico aqui, certo? Eu poderia comparar respostas em cada ponto do meu domínio, certo? Numérico que eu tenho. Só que isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, então essa lógica aplicada a gente deixaria isso para o futuro. Para a aula de hoje, eu vou comparar, certo? A minha resposta numérica em 3 pontos específicos. Quais são esses 3 pontos específicos? Eu vou comparar a minha resposta em x igual a 0, em x igual a L e no meio da minha parede. Certo? Então, são 3 pontos que eu vou comparando a resposta ao variar o número de células. Ok? Por que você escolheu isso? O critério que eu utilizei, certo? Poderiam ser outros critérios? Poderiam, certo? Estou aberto aí a discutir as ideias que vocês possam ter. Olha só, agora eu vou criar um laço de repetição, certo? Onde esse meu laço ele vai verificar o erro máximo que eu estou tendo. Enquanto esse erro máximo for maior que 0,1, esse 0,1 seria a diferença de temperatura entre uma resposta e outra. Então, o que eu estou falando aqui é que enquanto o erro obtido entre duas respostas, o erro máximo obtido entre duas respostas, estiver acima de 0,1 graus Celsius, continua repetindo. Continua repetindo o quê? Continua o seguinte, continua atualizando o tamanho das minhas células, e eu inicializei como 0 o tamanho das células, agora eu vou incrementar 10 células. Ou seja, na primeira aplicação do meu método, o NX vai ser 0 mais 10. Ou seja, eu começo a analisar o meu problema dividido em 10 células. Respectivamente, eu vou ter um tamanho de célula, que vai ser o comprimento dividido pelo número de células atuais. Vou criar uma matriz A de zeros, NX por NX, certo? E vou aplicar minha lógica, certo? Onde eu vou estabelecer de maneira apropriada os elementos no local certo da minha matriz A e do meu vetor B. Essa lógica aqui não mudou, certo? Então, é igual ao outro programa. Após construir corretamente a minha matriz A e o meu vetor B, que depende, lógico, do número de células e do meu problema, nós vamos calcular o nosso vetor de temperatura, certo? A matriz inversa de A vezes o vetor B. Beleza. A princípio, isso será calculado para uma malha dividida em 10 células. Agora que vem o interessante. Isso aqui está dentro do while, certo? Agora vamos calcular o nosso vetor erro, que é um erro entre as temperaturas das últimas 2 malhas estudadas. Mas até agora a gente estudou só uma malha, beleza. Mas ao longo da repetição eu vou ter sempre a malha atual e uma malha anterior, certo? Agora a gente tem realmente só uma malha. Então a gente vai comparar essa resposta com uma resposta fictícia, certo? A partir do próximo loop eu vou ter de fato 2 malhas, né, já estudadas. Então esse meu vetor erro, eu vou criar, né, ele como sendo um vetor coluna de 3 linhas. Eu vou posicionar um valor na linha 1, na linha 2 e na linha 3. Como? Ó, na linha 1, certo, desse vetor erro, quem que vai ser o valor? Vai ser um valor absoluto, certo? Ou seja, sempre positivo, correspondente à diferença, olha só, a diferença entre a temperatura atual, certo? Temperatura que eu acabei de calcular, certo? Ou seja, para uma malha de 10 células,
a temperatura, mas que temperatura? Primeira temperatura, certo? Esse meu vetor de temperatura atual ele tem 10 valores, porque eu dividi minha parede em 10 células. Quem vai ser o primeiro valor? Vai ser exatamente lá em x igual a zero. Então eu vou fazer a diferença entre essa temperatura em x igual a zero e a minha temperatura de referência na posição 1. Também vai ser a temperatura em x igual a zero, certo? Peraí, mas essa TRF 1 vai ser um valor zero? Sim, a princípio vai ser. Daqui a pouco vocês vão perceber que vai mudar. E aí o meu vetor erro também vai ter um valor na segunda linha, que vai ser o valor absoluto das diferenças entre as temperaturas no meio da placa. O que é o meio da placa? É você pegar o número de células total, NX, e dividir por 2. Você vai ter, né, o valor mais próximo do centro possível. Que é a diferença entre a temperatura, o vetor temperatura atual, e a de referência, que vai estar na posição 2. E também calcular o erro e inserir ele na terceira linha desse vetor. Que seria, né, a diferença de temperatura na última célula, que vai ser NX. Certo? Olha só o que vai acontecer. Após, né, ser compilado até essa linha, eu vou ter um vetor erro que caracteriza a diferença entre as temperaturas das duas últimas células estudadas. E daí eu vou analisar qual que é o erro máximo desse vetor. Então eu vou aplicar aqui um comando max, que vai obter o máximo valor desse vetor, que eu chamei de vetor erro. Então esse erro max vai ter o maior valor desse vetor. O que acontece agora? O que acontece agora é que eu vou atualizar o meu Tref, que é a minha temperatura de referência, que eu inicializei lá antes do comando while, eu inicializei como sendo 3 linhas de valor zero. Agora, essa temperatura esse Tref, vai ter quais valores? Vai ter o valor da temperatura em x igual a zero, no meio da placa, no final da placa, dessa solução que a gente acabou de obter aqui, para 10 células. Então, agora, a minha Tref vai ser a resposta à temperatura da malha que eu acabei de calcular. Aí vai ter esse end aqui do while. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter um erro max, certo? E a princípio aqui, essa primeira testagem vai estar muito alto esse erro, com certeza. Aí eu vou lá no comando while e vou testar esse erro. Com certeza ele vai dar maior do que 0.1, certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou novamente repetir o programa. Só que agora eu vou testar uma malha o quê? NX mais 10. Mas quem quer NX? Agora, NX ele era 10, eu vou inserir um valor adicional mais 10. Então, a minha malha agora analisada vai ser de 20, certo? 20 células. Eu vou repetir tudo de novo, certo? Vou calcular novamente um vetor de temperatura, agora para uma malha de 20 células. Vou criar um vetor erro de temperatura. Como que ele vai ser construído? Olha só que interessante. Agora sim, eu vou ter um erro, né, obtido, né, através da diferença de temperatura entre temperatura em x igual a zero da minha malha atual menos a temperatura em x igual a zero da minha malha lá anterior. Então, aqui eu estou comparando a resposta da minha malha agora de 20 células com a minha malha de 10 células, tanto para x igual a zero, quanto para o centro da minha parede, quanto para em x igual a L. Eu vou criar um vetor, vou coletar o maior valor desse vetor erro, certo? Vou atualizar esse meu vetor Tref, que agora vai ser caracterizado pela minha malha de 20 células, e vou voltar lá para o comando while. Início dele, no caso. Vou verificar esse erro. E agora eu não sei mais o que vai acontecer. Vai depender, né, de cada problema. A questão é, quando o erro máximo, certo, entre as temperaturas de duas malhas, né, consecutivas analisadas for menor que esse critério, menor ou igual no caso, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou encerrar. O que vai acontecer quando o erro, certo? Entre as temperaturas, né?
esses 3 pontos, o erro máximo, for menor ou igual a 0,1, eu não vou mais, né, executar nenhum comando dentro desse while. Esse while se encerra. Então, esse while aqui ele só vai executar o programa quando esse erro ainda for maior que 0,1. Quando isso aqui for falso, eu não vou mais, certo? Executar o que está aqui dentro. E eu vou pular para essa linha aqui 7,5, onde eu vou representar qual então é a minha malha numérica convergida, que vai ser a minha última malha analisada menos 10, certo? Por que menos 10? Porque se, certo, a minha última malha já não tem mais um erro maior que 0,1 em relação à penúltima, então a minha malha realmente otimizada e que a gente chama convergida é a minha penúltima malha, que vai ser a última menos 10 células. E daí eu vou, né, criar o meu vetor x numérico, certo? Como a gente criou na aula passada. Vou também apresentar aqui uma solução analítica, certo? Vou plotar a minha solução numérica, certo? Com a minha solução analítica. E vou também plotar, certo? Um gráfico que vai apresentar o erro entre a minha solução numérica e a solução analítica, e eu vou criar ela em função do meu vetor x numérico, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, olhando esse problema, o que a gente percebe é o seguinte. Primeira coisa, o número de células da malha numérica que estabeleceu a convergência do estudo foi o número de 60 células. Olha só. O que acontece então é que eu testei uma divisão de 10 células, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60. Quando eu fui estudar as minhas células divididas em 70, e ao comparar a resposta quando eu tinha 60 células, o que deve ter sido analisado é que o erro não era mais maior que 0,1. E aí, o meu estudo de convergência de malha se encerrou e eu fiquei com a malha de 60 células. Certo? E daí você pode então, considerar que dentro de um critério que você estabeleceu, que foi de 0,1 graus Celsius, a minha malha numérica convergida foi a de 60 células. Aí você pode estabelecer os resultados para essa malha. Certo? Dessa forma, a gente apresenta então o gráfico de temperaturas analítica e numérica, certo? A gente percebe realmente, né, a concordância dos resultados. E aqui um gráfico que apresenta o erro entre a solução numérica e analítica. Eu subtraí a minha solução numérica e analítica, sendo que a minha resposta analítica, eu calculei ela usando o meu vetor numérico, certo? Para poder ter a quantidade de elementos nos vetores iguais. Então você percebe que o erro aqui está na casa de 10 a menos 13 graus Celsius, então muito pequeno. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido a ideia aqui de mostrar como que a gente pode ter um pouco mais de certeza que a nossa malha numérica ela está, né, com uma boa convergência. Não é só essa forma que existe, né, de realizar esse estudo, mas isso aqui é um algoritmo que eu acho que é um dos mais simples que a gente pode estar apresentando para esse estudo. Não é o que eu utilizo, certo? Eu utilizo já um pouco mais avançado, mas eu acho que para a primeira abordagem, para a primeira aprendizagem, eu acho que ele está de muita excelência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.